Muito bem, meus queridos, como eu disse no início, nós estamos na solenidade de São Pedro e São Paulo. Isso tem uma significância e um significado muito grande para todos nós cristãos, principalmente nós católicos, não é? Tanto é que a Igreja quer que a gente celebre de maneira solene este dia. Aqui no Brasil, esse dia sempre é transferido para o domingo, não é? Porque o dia de São Pedro e São Paulo é dia 29, amanhã. Então se transfere para o domingo mais próximo para que possa dar mais tranquilidade para o povo de Deus ir às igrejas, não é? Porque não sendo feriado, no dia de meio de semana é mais complicado. E os católicos, que são na maioria preguiçosos também, até no domingo é complicado, né? Mas vejamos, por exemplo, lá em Roma, lá os padroeiros é São Pedro e São Paulo, então eles celebram amanhã, feriado lá em Roma, na Santa Sé, não é? Veja, meus queridos, eu não vou adentrar muito nas leituras, mas eu queria falar para vocês sobre o que nós sabemos de São Pedro e São Paulo enquanto pessoas, porque é bonito ver o desenvolvimento destes dois. Olha, nós celebramos São Pedro e São Paulo como pilares e colunas da igreja, mas eles são mais que isso, são grandes exemplos para cada um de nós. E Deus os escolheu, não é, de forma sublime para que eles fossem ou recebessem esse destaque através das Escrituras, da tradição da igreja. É claro que eles não foram os únicos, não é? Nós tivemos muitos outros que fizeram o seu papel e às vezes permaneceram calados na história, ou às vezes tem uma pequena menção. Por exemplo, grande companheiro de São Paulo era Barnabé, não é? Barnabé foi quem buscou São Paulo lá em Tarso, levou para Antioquia, foi um grande pregador. A Bíblia diz que era um homem justo e bom, cheio do Espírito Santo, e tem algumas menções, não é? Foi um grande homem. Nós temos Apolo, nós temos vários outros que têm pequenas citações na Bíblia, mas também são responsáveis, não é, pelo anúncio do Evangelho, por levar Jesus Cristo. Nós temos outros que passaram silenciosos no tempo. Por exemplo, quando Barnabé chega em Antioquia, Antioquia já tinha uma igreja cristã fervescente. Quem foi que levou Jesus Cristo, ou anunciou Jesus Cristo lá? Primeiramente, nós não sabemos. Então, na história também temos estes heróis não citados, não é? Que tiveram experiência com Jesus Cristo e levaram Jesus Cristo, anunciaram e provavelmente deram as suas vidas também, mas que na história permanecem calados. Não sabemos os seus nomes. Mas destes dois, nós os sabemos. E eles são então heróis e testemunhas e exemplos para cada um de nós. Vejamos em primeiro o nosso primeiro Papa, não é? São Pedro. Jesus tem um encontro com este na barca. Se vocês bem lembram, ele está lavando as redes, não é? E ouvindo Jesus Cristo, que pediu para ele subir na barca para ele falar às multidões. Jesus falava às multidões na barca que estava aportada à beira do mar, do lago da Galileia, não é? A multidão na praia, Jesus na ponta da barca, Pedro lá no fundo, lavando a rede e de certa forma ouvindo a pregação de Jesus. Eles tinham pescado a noite inteira e nada pegaram, não foi assim? Sim ou não, gente? Não é? E Jesus, depois de pregar, pede para Pedro: lançai as redes, avançai para as águas mais profundas. Pedro diz uma coisa que é linda, não é? Senhor, nós
Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas em atenção à sua palavra, vamos jogar as redes novamente. Em atenção às suas palavras. Olha, Pedro, meio que simples, brusco, ele tem uma abertura para Deus, não é? Ele vai ser lapidado, ele é uma pedra bruta. Mas Deus vai lapidando ele pouco a pouco. É trabalhoso, nós vamos ver isso, não é? Em atenção à tua palavra, Jesus. Vamos lançar novamente as redes. Abertura para Deus. E ele lança as redes e tem aquela pesca milagrosa, não é? Mas depois daquela pesca milagrosa, nós vamos ver que quem foi fisgado foi Pedro, não é? Jesus diz, segue-me. E ele poderia muito bem dizer, não, agora que a pescaria ficou boa, né? Agora que eu estou ganhando dinheiro. Não, Pedro, vou fazer de você agora pescador de homens, de almas. E aí Pedro abandona a sua barca, deixa lá, não é? É igual aquela música do Padre Zezinho, não é? Que fala, há um barco esquecido na praia. É desse sentido, a barca ficou lá, tudo que ele conhecia ficou lá. Agora ele foi experimentar um novo, pescar gente, almas para Deus. Mas não foi simples assim, teve uma caminhada, não é? Como eu disse, aquela pedra precisava ser lapidada. E nós vamos ver isso, olha, Pedro ouvindo as palavras de Jesus, experimentando, não é, dessa experiência de testemunhar milagres, não é? Jesus que prega com efusão, com autoridade, Jesus que ensina, Jesus que está caminhando sobre as águas, fala para o mar se acalmar. Pedro viu tudo isso, testemunhou tudo isso. Pedro pediu, Senhor, que eu ande também sobre as águas. Pedro ainda precisava ser lapidado, não é? Foi ele tirar um pouquinho os olhos de Jesus, começou a afundar. Mas o Senhor sustentou, estendeu a mão, puxou aquele que estava afundando, e era um pescador, não é? Certamente sabia nadar, acostumado com água a vida inteira, estava afundando na água que ele conhecia tanto. E Jesus o tira novamente. E é bonito, eu gosto muito daquela passagem, quando já no Getsemane, né? Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer, Jesus reza por Pedro, olha Pedro, o diabo pediu a tua alma, mas eu rezei por ti, né? Porque Jesus sabia do grande ministério que Pedro tinha que exercer. E Pedro é esse, capaz de, pela ação do Espírito Santo, reconhecer, leitura que nós tivemos hoje, não é? Ele foi o primeiro a professar quem era Jesus Cristo. Diante da pergunta de Jesus, olha, quem é que está falando aí? O que estão falando sobre mim? O que diz esse povo aí que é o Filho do Homem, que é Jesus Cristo? Eles tinham uma visão muito humana de Jesus, não é? Se vocês perceberem, quando eu disse, não, ele é um profeta, Jeremias ou Elias, está falando que Jesus é um profeta, é um homem, vamos dizer assim, um homem de Deus, um homem que Deus iluminou, deu a sua bênção, para que ele falasse e fizesse coisas maravilhosas. Pedro é o primeiro a dizer, não é somente isso. Você é o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cristo. Abertura a Deus, não é? E Jesus vai dizer isso, olha, feliz és tu, Simão. Feliz és tu, porque não foi um homem que disse isso para ti. Feliz és tu, porque isso foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Palavra de Jesus para Pedro. Foi revelado por Deus, por meu Pai que está nos céus. Por isso, tu és Pedro. A partir de agora, nova missão, não é? Tu és Pedro. Em aramaico é Cefas ou Kefas, não é? Que quer dizer rocha. Tu és essa rocha, Pedro, na qual edificarei minha igreja.
Não, e não é só isso, não é? A igreja não é só edificada em Pedro, mas Jesus dá as portas da igreja a Pedro. Olha, Pedro, tu tem as chaves para ligar, para desligar. Ligar e desligar aonde? Nos céus. Nos céus. Meus queridos, veja que maravilha é. Aquele simples pescador que outrora lavava suas redes no fundo da barca e que não tinha pescado nada. Certamente ele estava triste, não é? Cansado, até sem esperança. Olha, trabalhando, ele tinha família, não é? Para sustentar, e não pescava nada. E de repente, este mesmo homem é capaz de ouvir do próprio Deus o que lhe esperava. Sobre ti edificarei a minha igreja. A minha igreja. Olha, mas mesmo diante disso, nós vemos essa singularidade de Pedro, não é? Ainda não estava pronto, precisava de mais lapidação. Tanto é que, seguindo o Evangelho um pouquinho mais à frente, Jesus vai fazer um anúncio, outra vez, da sua paixão e morte. Olha, o Filho do Homem vai subir para Jerusalém, vai ser entregue aos chefes do povo e aos anciãos, e vai morrer. O que Pedro faz? Agora ele ouve somente o homem, não é? Não, Senhor, nós não deixaremos que isso aconteça. Deus vos livre disso acontecer a ti. Aí Jesus, agora mesmo estava enaltecendo a figura de São Pedro, agora dá uma repreenda nele, não é? Olha, vá de retro, Satana. Vai para trás. São palavras de homens, não é palavra de Deus que tu está escutando. Aquele que outrora foi enaltecido, agora tem uma repreenda. É Pedro, não é capaz de ir ao céu e cair na terra em pouco tempo. É Pedro também capaz de dizer por um impulso verdadeiro a Jesus: não, Senhor, nós te seguiremos. Vamos dar a nossa vida por ti. E Jesus, logo sabendo do que iria acontecer, vai dizer: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E de fato, Pedro o negou 3 vezes. Olha, este homem, não é? Sendo lapidado, ele recebe graça de Deus, ele tem abertura a Deus, mas ele é capaz também, né? Como nós, de, dentro dos seus limites, né, começar a descer. Vamos dizer assim, talvez seja essa figura, né? Nós crescemos para Deus, mas de repente, dentro dos nossos limites, nós caímos, não é? Nós descemos dos níveis que a hora nós alcançamos em nossa espiritualidade. Pedro é como nós. Como nós. Pedro ainda precisa ser lapidado, e é bonito. Uma das passagens mais bonitas que se tem é com São Pedro, no meu entendimento, não é? Uma é quando ele diz, Jesus pregando, e as suas palavras eram duras, aqueles discípulos que outrora todos seguiam Jesus como uma multidão, começa a abandonar Jesus. E Jesus se dirige àquele grupo dos 12 e diz: e vocês, não querem ir embora também? Pedro toma a palavra e diz: a quem iremos, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. Olha só, esse homem é fantástico, né? Que palavra é essa? Só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Pedro tinha uma abertura muito grande a Deus. Ele era capaz de ir nos extremos, não é? No céu e no inferno, mas ele tinha uma abertura para Deus muito grande, que às vezes nos falta, meus queridos. Nós nos abrirmos a Deus,
aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aí Pedro é curado. Lá em São João 20 ou 21, minha cabeça está meio ruim, não é? Mas naquela passagem de Jesus ressuscitado, chega a Pedro e diz: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus: apacenta minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo a Pedro: Pedro, filho de João, tu me amas? E de novo Pedro diz: Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez, é lindo: Simão, Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro fica triste, não é? Jesus perguntou 3 vezes. Será que Jesus está questionando o amor de Pedro? Será que Pedro remeteu seu sentimento à traição que ele fez, negando Jesus 3 vezes? Eu acho que passou um turbilhão de coisas no pensamento e no âmago de Pedro, não é? Foi ele sendo curado, foi ele sendo preparado para receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse descer sobre ele. E ele diz novamente: olha, Pedro, Senhor, tu sabes tudo e sabe que eu te amo. E verdadeiramente Pedro amava Jesus, não é? Como nós amamos. Às vezes nós caímos, às vezes nós não amamos o suficiente, mas nós amamos, não é? À medida do possível nós amamos a Deus. Talvez poderíamos amar mais. Talvez o nosso amor poderia ser mais completo, talvez o nosso amor poderia ser melhor, talvez o nosso amor poderia ser um amor que resplandecesse em nós e atingisse o outro, mas nós amamos, sim ou não? O Senhor sabe do nosso coração e sabe que nós amamos. O Senhor sabe tudo. Olha, não é maravilhoso isso? O Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. E Pedro apacenta, não é? Pedro apacenta. Pedro é muito querido. Nós vemos hoje na leitura, primeira leitura de hoje, o que acontece? Herodes mandou matar Tiago, um dos apóstolos, não é? O povo parece que ficou feliz, os judeus se alegraram. Qual que foi a medida que Herodes tomou? Mandou prender também Pedro, para que ele pudesse fazer a mesma coisa, agora com aquele que era um dos mais famosos dos apóstolos de Jesus, não é? Mandou prender, e estava esperando só passar a festa da Páscoa, para ele apresentar ao povo, fazer aquele escarcéu todo, não é? Aquela propaganda política, e matar Pedro. E na narrativa nós vemos que o autor, São Lucas, coloca Pedro, um simples homem, não é? Pescador, preso com uma quantidade de soldados o vigiando enorme, não é? Um homem, 16 soldados. E conta que ele estava algemado, acorrentado de mãos e pés, entre 2 soldados, lá no fundo da prisão. Parece um exagero, não é? Para um simples pescador. Tudo isso para mostrar a grandiosidade da ação de Deus. E eu acho maravilhoso essa delicadeza do autor em nos mostrar algo que às vezes a gente, ao ler, passa batido, não é? Em meio a tudo isso, esse tanto de soldados, Pedro acorrentado entre 2 soldados. Pedro sabia o que estava ali esperando, não é? Herodes já tinha mandado matar Tiago. O povo gostou disso. Ele sabia que logo após as festas, ele também morreria. E como é que está Pedro? Vocês lembram? Quando foi feita a leitura?
Pedro está dormindo. Está dormindo, acorrentado, pés e mãos, entre dois soldados. Pedro está dormindo. Será que você conseguiria dormir? Sabendo se ia morrer? Sabe, muitas pregações minhas eu falava dessa felicidade, não é? Essa felicidade que Deus tem para cada um de nós. É uma felicidade que mesmo em meio aos problemas da nossa vida, ela permeia e nos dá mansidão. Mansidão. É isso que Pedro estava sentindo. Tinha problema, ele tinha medo. Certamente era humano, não é? Sabia o que lhe esperava. Mas ele tinha mansidão de coração. E a certeza do que ele estava fazendo era para Deus. Era para Deus, não é? Então o que lhe reservava estava nas mãos de Deus. E ele dorme o sono dos justos. E não é um soninho não é? Quando o anjo chega e fala assim, Pedro, Pedro. Que isso? Tem que chamar de novo, Pedro, Pedro. Vai, levanta. E Pedro, o que é isso, né? Conta-nos São Lucas que ele ficou assim, será que é uma visão? O que é isso? As correntes caem, né? O soldado não acorda dos dois lados dele. E o anjo insiste, levanta Pedro, pega aí seu cinto, sua capa, veste, vamos embora. E Pedro está assim, que isso? Né? E enquanto ele sai e as portas são abertas de maneira miraculosa, não é? Só quando ele está lá fora, o anjo desapareceu, ele olha e fala, ué, parece que foi Deus. Olha só, Deus não deixou que eu caísse na mão de Herodes, nem que acontecesse o que os judeus queriam. E outra coisa maravilhosa que eu acho, não é? A comunidade de Jerusalém, aquela que Pedro acompanhava de perto, o que eles estavam fazendo? Vocês lembram da leitura? Orando, rezando por Pedro, rezando por Pedro. Olha que belo, não é? Uma comunidade que reza um pelo outro, uma comunidade que reza pelos seus que estão passando por dificuldades, não é? São Pedro que estava mesmo com o sono dos justos, não é? Aqueles que estavam tranquilos diante dos problemas. Meus queridos, nós devemos pedir a Deus que nos suscite, nos levante, como fez com Pedro. Jesus conhece os nossos corações. Sabe que nós precisamos também ser lapidados, não é? Capacitados. E Ele não pega ninguém assim, não, esse aqui já está formado, esse aqui já está pronto, é esse que eu vou escolher para ser meu ministro, para levar, para me testemunhar, para pregar o Evangelho. Não, Jesus pega aquele simples, pode pegar qualquer um de nós e nos capacitar para sermos também nós evangelizadores, né? Testemunhas. Eu estou me alongando, mas eu tenho que falar de São Paulo, né? São Paulo é outra figura incrível. São Paulo, ao contrário de Pedro, era uma pessoa estudada, né, de família mais agraciada, teve a capacidade de saber ler, escrever, estudar com grandes nomes daquela época, não é? Como Gamaliel, o grande mestre judaico daquela época. E aí nós temos esta figura que, neste primeiro passo, ele sempre foi fiel a Deus. Mas o seu pensamento anterior à sua conversão em Jesus Cristo era um pensamento de perseguição, não é? Paulo, em nome de Deus, era capaz de prender e até matar. Em nome de Deus. Prender e até matar. E nós vemos que, por exemplo, um dos primeiros diáconos, Estevão, morreu na presença de Paulo. Paulo acolheu a morte de Santo Estevão. Não é? E quando no caminho para Damasco,
São Paulo tinha pedido cartas às autoridades judaicas para entrar nas sinagogas e mandar prender e até matar aqueles que se dissessem cristãos. Tinha poder para isso. E nós vemos este mesmo homem capaz de matar por Deus, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, agora ele é capaz de morrer por Cristo. Olha a diferença. Vocês perceberam? Antes ele era capaz de matar, porque ele entendia que era Deus. Depois da sua conversão, agora ele é capaz de dar a sua vida por Cristo. Por Cristo. A caminhada de São Paulo não foi assim fácil, né? Por vezes quando a gente lê as suas cartas, o Atos dos Apóstolos, a segunda parte, parece que foi tudo muito rápido na vida de São Paulo depois da sua conversão. Depois, quando no caminho para Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego, chega até Damasco e é curado, não é? E parece que daqui em diante ele já é um grande pregador e todo mundo o escuta. Não é bem assim. Olha, Paulo teve que ficar meio afastado um pouco de tempo, ele vai para Tarso. Por quê? Porque a fama de Paulo era de ser perseguidor, né? Matador de cristãos. Então não foi assim, ele se converteu, mas ele ficou meio que excluído algum tempo. Só depois de um ano e pouco, Barnabé vai até Tarso, chama Paulo para Antioquia para eles começarem a trabalhar. Mesmo assim, com muita ressalva. E a gente entende, não é? Olha, Paulo chegava no lugar, a fama dele chegava antes, não é? Será que ele se converteu mesmo? Ele está aqui só para disfarçado, para saber quem é os cristãos e... né? Então não foi fácil para Paulo. Mas pouquinho a pouquinho ele começou. Olha, o ministério de São Paulo deve ter durado 30, 35 anos, foi muito tempo, não é? Na leitura que nós tivemos hoje, já é no finalzinho da sua vida, por volta do ano 67, 68 talvez, não é? Ele já está preso em Roma, e essa leitura é como aquele testamento final. E é bonito ver a atitude de São Paulo. Ele escreve a Timóteo dizendo... A atitude de São Paulo, e também uma coisa que me encanta muito em São Paulo, é a sua firmeza e a certeza que ele fez um bom trabalho, não é? Ele diz: olha, combati o bom combate, guardei a fé. Oh, meu querido, minha querida, eu queria ter essa coragem. Quem sabe, né? Mas daqui a alguns tempos Deus me dá essa certeza na minha vida de poder dizer: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Agora não, né? Agora eu não tenho essa coragem ainda de dizer isso, porque eu estou igual Pedro no começo da caminhada, né? Vou lá em cima, vou lá embaixo, vou lá em cima, vou lá embaixo. Mas veja, São Paulo, como se ele já tivesse preparado. Olha, eu me entreguei, eu dei tudo que eu tinha pelo Evangelho, para anunciar a Deus, guardei a fé, combati o bom combate, agora está me reservada a coroa da justiça. E olha essa expressão que São Paulo usa: agora você derramado em sacrifício. Em sacrifício. Olha, meu querido, pensamos também, nós somos pidões, né? A gente pede tanta coisa, mas é uma coisa importante para a gente pedir: que o Senhor possa nos usar como usou São Paulo. Às vezes nós temos uma ideia distorcida de Deus, como São Paulo tinha, né? São Paulo tinha uma ideia distorcida de Deus, precisou de que Cristo entrasse na sua vida para ele perceber quem realmente era Deus. Porque foi aí que ele percebeu: olha, eu não vou matar por causa de Deus, mas eu sou capaz de entregar a minha vida por esse bem maior e mais precioso, que é Jesus Cristo.
para que a gente possa também, né, ter esse desejo de entregar a nossa vida a Deus. Tá bom, eu já falei demais, não é? Mas hoje era importante eu falar, e eu já falo, não é, normalmente, né? Imagina hoje. Meus queridos, vamos pensar sobre isso. São Pedro e São Paulo são nossos heróis, não é? Se a Marvel e a DC tem o Batman e o Thor, não é? Nós temos São Pedro e São Paulo, são os nossos heróis da fé. Homens simples como nós, que foram capazes, diante da sua experiência com Cristo, de dar a sua vida por amor a Ele. Sabe, nós, certeza que Deus não vai pedir que nós sejamos decapitados, ou que nós sejamos crucificados de cabeça para baixo, por causa da nossa experiência com Cristo. De nós é pedido muito, se a gente pensar, é pedido muito pouco, não é? Na nossa vida, nós testemunharmos Jesus Cristo num país que se diz cristão, dentro de um cristianismo, às vezes relativista, mas do cristianismo é fácil, não é tão difícil, não é? Difícil seria se nós estivéssemos num país islâmico e nós falássemos de Jesus Cristo. Aí sim é difícil, sim ou não? Nós estivéssemos num país que tivesse repulsa pelo cristianismo, é difícil. Mas olha, na tranquilidade do nosso dia a dia, nós podemos falar e testemunhar Jesus Cristo. Então, olha, eu penso que é muito mais fácil para nós do que foi para São Pedro e São Paulo. Sim ou não? Então, criatura, o que falta para nós fazer isso? Né? Falta muito pouco. Vamos pensar sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.